Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande estudar mais uma vez com vocês uma porção preciosa da Palavra de Deus. E para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, informamos que a nossa classe da Escola Dominical está estudando o Evangelho de João, utilizando como guia para esse estudo a revista Palavra Viva, que tem como tema central Quem Consegue Ouvir Isto?, abordando os discursos de Jesus encontrados no Evangelho de João. Então vamos orar, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos como igreja para estudarmos uma porção preciosa da Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações e que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nas lições anteriores e nos evangelhos, a gente encontra Jesus se apresentando de diversas formas. Nós já vimos nas lições anteriores ele sendo apresentado como o pão da vida, a fonte da água viva, a luz do mundo. E na lição de hoje veremos Jesus se apresentando como o bom pastor e também como a porta das ovelhas. Portanto, a lição de hoje é a 8ª lição da revista e tem como tema o bom pastor. No texto base da nossa lição, Jesus começa propondo essa parábola, a parábola do bom pastor. O texto base está em João, capítulo 10. Nós vamos começar lendo os 5 primeiros versículos do capítulo 10. Os irmãos acompanhem aí João, capítulo 10, versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, imediatamente antes desse texto, na nossa lição de hoje, Jesus debatia com os fariseus por causa da cura de um cego de nascença. Essa cura tinha sido realizada no sábado, e eles não aceitavam isso de forma nenhuma. E Jesus falava da cegueira deles. Inclusive em João 9, versículos 40 e 41, Jesus diz o seguinte: algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Ou seja, eles se achavam os únicos capazes de interpretar a lei e decidir o que era certo, o que era errado, e dessa forma eles subjugavam o povo. Então Jesus, no meio dessa discussão, ele trouxe a parábola sobre o bom pastor no meio desse debate, onde eles estavam contra Jesus, porque Jesus havia feito essa cura no sábado, e Jesus tinha dito que eles eram cegos. Na verdade, eles não estavam enxergando que estavam diante do Deus encarnado ali, de que ele era o Messias. Eles não aceitavam isso porque não veio no formato que eles queriam. Eles queriam um Messias que apoiasse aquele sistema religioso que eles tinham implantado. Eles queriam um Messias que desse prestígio a eles e elevasse ainda mais o poder que eles tinham. Mas Jesus andava com os humildes, andava com os marginalizados, com os pobres, e eles não aceitavam isso. E aí começaram essa perseguição a Jesus e já tinham decidido que iriam matar Jesus. Então, ele propôs essa parábola do bom pastor com o objetivo de se revelar como Messias e o único Salvador. E também demonstrar que aqueles líderes religiosos não faziam a vontade de Deus.
não tinham nenhum compromisso com Deus. Então ele se declara como um bom pastor que veio para que as suas ovelhas tivessem vida e vida em abundância. O discurso sobre o bom pastor traz aqui 3 partes ligadas entre si. Jesus fala do pastor e dos assaltantes, né? Ele fala de quem não entra pela porta é assaltante. Está buscando roubar as ovelhas, matar as ovelhas. Ele não está buscando o bem das ovelhas. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, então nós vamos ver o que é isso, o que é entrar pela porta. E aí o próprio Jesus se declara como a porta das ovelhas. Então o que ele está falando aqui? O assaltante é o que não entra pela porta. Se Jesus é a porta, então para ser pastor das ovelhas é preciso passar pela porta que é Jesus. Tem que se comprometer com Jesus. Tem que ter fé nele como único e suficiente Salvador, como Messias. E aqueles líderes religiosos, os fariseus, não tinham nenhum compromisso com ele e não aceitavam ele como Messias. E a última parte dessa parábola é Jesus se apresentando como o bom pastor. Então, na primeira parte, Jesus fala do pastor e do assaltante, fazendo uma comparação entre os dois. Depois, Jesus diz que é a porta das ovelhas. E, por último, Jesus se declara o bom pastor. E é o que nós vamos ver aqui agora. Bom, essa primeira parte em que Jesus faz uma correlação entre o pastor e o assaltante, Jesus inicia a parábola dizendo que quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem não entra pela porta das ovelhas não é pastor das ovelhas, é um falso pastor. E quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus usa na parábola uma atividade bastante conhecida daquelas pessoas ali. É como se hoje a gente estivesse falando de uma profissão conhecida nos dias de hoje. Por exemplo, o motorista de ônibus. Todo mundo sabe o que o motorista de ônibus faz. Naquela época era muito comum a atividade de pastor de ovelhas. Era uma atividade econômica bem forte naquela época e desde o início da história do povo de Israel, né? A criação de animais, principalmente de ovelhas, sempre fez parte da vida do povo daquela região desde o início da história do povo. Por exemplo, a família de José se apresenta a Faraó lá no Egito como pastores de rebanho, ou seja, era o início do povo, só existia a família de José, né? Jacó e seus filhos. Nos tempos de Jesus, os pastores cuidavam de rebanho durante o dia e quando chegava a noite, levavam as ovelhas para o aprisco, que era uma espécie de curral comunitário, bem protegido, para que não tivesse, para que as ovelhas não corressem nenhum risco de serem roubadas, né, ou de alguma fera atacar as ovelhas. Então todos os pastores de uma mesma região levavam para esse aprisco o seu rebanho, e lá tinha um porteiro que tomava conta durante a noite. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, o pastor ia lá, o porteiro abria para o pastor entrava e chamava as ovelhas pelo nome. Só vinham para fora as ovelhas desse pastor. As outras ovelhas, como não conhecia esse pastor, elas não atendiam a voz desse pastor. Só ia atender a voz do pastor delas. Então era assim que funcionava. O pastor chegava lá, chamava e aquelas ovelhas desse pastor saíam, as demais ficavam. Não se mexiam, porque a voz era estranha para elas. Então, é isso que Jesus está colocando. Está colocando essa imagem clara, porque eles entendiam como funcionava isso, dizendo que a ovelha conhece o pastor. Então ele começa mostrando essa relação, mas não conhece o estranho. O estranho que não entra pela porta. Então se, por exemplo, um assaltante chamasse uma ovelha no meio da noite, ela não iria. Né? Ou se não fosse o pastor daquela ovelha, não iria. E aqui existe um ensinamento bastante precioso, revelando que a verdadeira ovelha, né, de Cristo, ela ouve a voz e o segue. Então nós que somos ovelhas de Cristo, nós temos que estar atentos à voz do nosso Senhor. Então nós temos que estar constantemente meditando na palavra do Senhor e atento àquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. E mais, não só atento à palavra, mas a ovelha do Senhor Jesus segue o Mestre.
Então, além de estar atento à voz do Senhor, nós temos que nos submeter de forma humilde ao cuidado do Senhor, confiando inteiramente nele e seguindo no seu caminho. Ele indo à nossa frente e nós seguindo os seus passos. E aí, Jesus coloca que naquela situação, de vez em quando aparecia o perigo do assalto, lá no aprisco. Ladrões entravam por um atalho ou derrubavam a cerca ou o muro de pedras, que geralmente era feito, de pedra amontoada, para roubar as ovelhas. Eles não entravam pela porta, pois lá havia um guarda que tomava conta. Então eles entravam por um lugar que não era a porta. Mas os ouvintes de Jesus não entenderam o que ele estava falando. E aí ele vai começar a explicar a parábola. E é aí que ele diz que ele é que é a porta das ovelhas. Então, para poder ser líder desse rebanho de Cristo, é preciso agir como Cristo. Ser manso e humilde de coração, ter os frutos do Espírito, ter amor pelas ovelhas, de forma a buscar a ovelha que está perdida e necessitando de ajuda, que precisa ser atada, né? De vez em quando as ovelhas sofriam um acidente, quebravam a pata, precisavam ser cuidadas, tratadas, que tosquiava as ovelhas para que a pelagem não crescesse muito, por aí vai. Ou seja, o pastor, ele tinha todo o cuidado porque ele amava as suas ovelhas. Né? É isso que Jesus estava falando. O pastor ama as suas ovelhas. Então Jesus nos ama. Então é preciso que o pastor tenha esse compromisso, né, para ser um pastor das ovelhas de Cristo. Tem que entrar pela porta, que é Cristo. Né? Então aí Jesus começa a falar justamente de que ele é a porta. João 10, de 6 até 10. Vamos ler. Vamos continuar lendo o nosso texto básico aqui. Então, João capítulo 10, versículo de 6 a 10. Aí Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, essa parábola que a gente leu, os seus ouvintes não entenderam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui Jesus começa a explicar a parábola, porque eles não haviam entendido nada. O que é esse negócio de entrar pela porta? Jesus então explicou: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, o único que pode resgatar o homem das trevas do pecado. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas de quem Jesus estava falando aí nessa frase tão dura? Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Jesus não estava falando aqui de Moisés, Jesus não estava falando dos profetas que criam o Messias, que havia de vir. Ele se referia a essa liderança religiosa, que arrastava o povo atrás de si, mas que não tinha nenhum compromisso e amor pelas ovelhas. Eles simplesmente eles estavam preocupados com seus próprios interesses. Aqueles líderes religiosos estavam preocupados com poder, com prestígio, com o próprio bolso. E eles enganavam o povo e deixavam o povo na pior. Para ser pastor de verdade é preciso entrar pela porta. E tem que viver e agir de acordo com como Jesus agia. O critério básico para discernir quem é pastor e quem é assaltante é justamente o que Jesus coloca, que ele é a defesa da vida das ovelhas. Jesus entregou a sua vida pelas ovelhas. Aquela liderança religiosa seria capaz de entregar a sua vida por alguns daqueles do povo? De forma nenhuma. Jesus alerta o povo para não seguir essas pessoas,
que se apresenta como pastor, mas que na verdade não tem nenhum compromisso com a vida das ovelhas. E Jesus veio para que as suas ovelhas tivessem vida e tivessem vida em abundância. Então esse é o critério do verdadeiro pastor. E aí Jesus continua a explicação. E agora ele vem na terceira parte, ele fala que ele é o bom pastor. Jesus se declara como o bom pastor. Então nós vemos lá, vamos continuar o texto aqui, João 10, de 11 a 18. Aí ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, depois de Jesus dizer que era a porta das ovelhas, ele vem e diz que ele é o pastor dessas ovelhas. Mas Jesus não se apresenta como um pastor qualquer. Ele se declara ser o bom pastor. É um pastor que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. A imagem do bom pastor vem do Antigo Testamento. Inclusive, era relacionado com os reis da nação de Israel. Eles eram comparados com pastores. Se você vê o exemplo do próprio rei Davi, ele compara o povo às ovelhas. Em 2 Samuel 24:17, ele fala justamente isso. Que o povo é como ovelha. E a nação de Israel sofreu muito, né? Tanto quando o reino estava unido, quando depois da divisão entre Judá e Israel, diversos reis conduziram o povo por um caminho que não era o caminho do Senhor, e o povo sofreu com isso. Ou seja, eles foram maus pastores, e o povo sofreu com isso. A nação de Israel, o reino de Israel se dispersou, o reino de Judá foi levado cativo, e até os dias de Jesus estava sob domínio de outro povo. No caso da época de Jesus, sobre o domínio romano, mas esteve sob domínio de vários povos antes disso. Ou seja, porque foi conduzido por maus pastores, que levaram o povo por um caminho que não era o caminho do Senhor. Mas as Escrituras profetizam que viria o Messias, que seria o pastor que cuidaria do seu povo, as suas ovelhas. E nós temos em Jesus esse cumprimento dessas profecias que apontavam para o pastor, que era a esperança do povo. Temos, por exemplo, a belíssima profecia de Ezequiel, no capítulo 34. O capítulo 34 inteiro fala, é uma profecia sobre o Messias e falando também dos maus pastores. Eu não vou ler o Ezequiel 34 todo, mas o versículo 10 e 11 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha bem, que cumprimento da profecia em Jesus, né? Olha o Senhor dizendo aqui na profecia em Ezequiel: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Jesus cumpriu essa promessa, essa profecia na sua vinda, né? Ele, como Deus encarnado, estava arrebanhando as suas ovelhas, buscando as suas ovelhas.
E, além dos textos do Antigo Testamento, nós temos também no Novo Testamento referência de Jesus como pastor. Em Hebreus 13, 20, nós vemos Jesus sendo apresentado como o grande pastor. Hebreus 13, 20 fala o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. E nós temos também em 1 Pedro 5,4, apresentando Jesus como supremo pastor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, está falando aqui da volta de Jesus. Quando ele voltar, nós seremos glorificados e vamos estar com ele para sempre. É isso que ele está falando aqui. Nós receberemos a coroa incorruptível, indestrutível, que vai durar para sempre. É isso, essa é a promessa que nós temos por termos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, então, enfatiza aqui 2 pontos com relação ao bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Ele fala que o bom pastor, ele defende a vida das ovelhas, entregando a sua própria vida para isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E outra coisa que ele enfatiza é no mútuo conhecimento entre pastor e ovelha. Eu as chamo e elas reconhecem a minha voz. O pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem o pastor. Jesus diz que no povo há uma percepção de saber que ele é o bom pastor. Porque ele fala justamente daqueles falsos pastores que estavam ali, mas que o povo percebia que era Jesus o verdadeiro Messias. Aquele povo humilde, rejeitado, aceitava Jesus. Quem não aceitava Jesus era essa liderança religiosa que estava tendo seu poder abalado ali pela presença do Messias. Os fariseus desprezavam o povo ignorante e maldito, chamando o povo de ignorante e maldito. Em João 7,49 eles falam: quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Olha bem como eles se referiam ao povo. Chamavam o povo de plebe, ignorante e maldito, não sabia nada da lei e era maldito. Olha o amor que eles tinham pelas suas ovelhas. Que absurdo. Enquanto que Jesus estava entregando a sua vida por nós, as suas ovelhas, aquela liderança religiosa tinha ódio do povo. O povo era só um objeto na mão deles para que eles se perpetuassem ali no poder. Eles pensavam ter o olhar certo para discernir as coisas de Deus. Eles se achavam os representantes de Deus na terra. Mas na realidade Jesus provou que eles eram cegos. Eles não conseguiam enxergar nem o próprio Cristo encarnado diante deles. E continuando, Jesus fala que o que ocorreria no futuro, né? Com a conversão dos gentios. No verso 16, ele fala que ele tinha outras ovelhas que iriam ainda fazer parte desse rebanho. Ele estava justamente falando de pessoas de todos os povos que fariam parte do seu rebanho, né? Jesus já estava profetizando que viria a pregação do Evangelho em todo o mundo e com a conversão de pessoas de todos os povos. E por fim, Jesus declara que o seu sacrifício é um sacrifício voluntário, mostrando que ele está no controle de tudo. Eu dou a minha vida e eu reavejo. Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tem o controle de tudo. Por isso que as suas ovelhas devem descansar no Senhor. Saber que é Ele que é o melhor para as ovelhas e o seu caminho é o melhor caminho. Nós não podemos nos esquecer em nenhum momento disso, né? E além disso, ele revela a sua intimidade com o Pai, né? Foi o Pai que me deu esse mandamento, né?
humildemente, como ele se submete ao Pai e como essa relação de Deus Pai com Deus Filho é maravilhosa. E nós vemos o plano de Deus se cumprindo ali em Jesus, e ele tem o controle de tudo. Concluindo então, meus irmãos, Jesus é o nosso pastor, é o bom pastor, é o supremo pastor. Jesus é tudo que nós temos. Aí eu sempre me lembro do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor está no controle de tudo e Ele é tudo o que nós temos. Por isso que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Como suas ovelhas, nós temos que ouvir a sua voz, obedecer humildemente a sua palavra e seguir os seus passos, o seu caminho, até o dia em que nós estaremos com Ele para sempre no céu. Devemos ser vigilantes com relação aos falsos pastores e mercenários, temos que ter cuidado, porque eles não têm nenhuma relação com Deus. Muito pelo contrário, eles vêm para fazer o papel do inimigo, né? O Senhor deles é outro. Eles vêm para roubar, matar e destruir. E nós devemos estar atentos a isso. A igreja, ao longo de toda a sua história, sofreu com a ação desses falsos pastores. Então nós devemos estar atentos a isso. Então Jesus é tudo. Ele é a porta, é o pastor, é o caminho e é o cordeiro que deu a sua vida por nós. É muito interessante todas essas figuras com que Jesus se apresenta, né? E ao mesmo tempo ele é o pastor, ele é a porta, ele é o caminho. Isso é que nos dá a certeza e a tranquilidade, fortalece a nossa fé no nosso Senhor. Que essas palavras permaneçam em nossos corações, amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.